Nós, como seres humanos em geral, costumamos tentar controlar as coisas ao máximo para evitarmos sentimentos de vulnerabilidade e insegurança. E, em muitos casos, colocamos a nossa própria felicidade como algo dependente disso. Para lidar melhor com o nosso desejo de controlar as coisas e lidar com situações difíceis, vou te apresentar nesse vídeo o estoicismo. O estoicismo teve início na Grécia Antiga, mas foi popularizado em Roma, e acabou resistindo ao tempo e até hoje ainda permanece como algo atual. Mais do que isso, inclusive, é possível argumentar que as suas ideias são mais importantes nos dias de hoje do que no passado, pela overdose de informações a que estamos sujeitos a todo momento. As pessoas procuram seguir os ensinamentos do estoicismo para encontrar paz interior, tranquilidade e lidar melhor com todo o caos ao redor delas. De forma resumida, podemos dizer que o estoicismo te ensina a manter uma mente calma e racional, independente do que aconteça com você. E isso te ajuda a entender e se concentrar naquilo que você pode controlar e a não se preocupar e aceitar o que você não pode controlar. Para entender melhor o estoicismo, vamos conhecer um pouco mais sobre 3 grandes referências estoicas. A primeira delas é Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano que tinha um enorme poder. Ele tinha um exército poderoso e temido. Ele podia ter praticamente qualquer mulher que ele desejasse e podia viver uma vida de luxúria e festas pelo resto de sua vida. Prazeres mundanos estavam disponíveis para ele praticamente sem limites. Mas, ao contrário da maioria das pessoas que são seduzidas pelo poder, ele era diferente. Marco Aurélio, inclusive, escrevia sobre seus diálogos internos e sua forma de pensar, o que acabou se tornando um livro, Meditações de Marco Aurélio. Uma ótima frase de Marco Aurélio e que resume bem o pensamento estoico é: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. A segunda grande referência do estoicismo foi Epiteto, que nasceu como escravo. Ao longo da vida, ele fundou sua própria escola e ensinou muitas das maiores mentes e pessoas poderosas de Roma, dentre as quais o próprio Marco Aurélio. Seus ensinamentos estão compilados no livro Manual de Epiteto. A terceira grande referência estoica foi Sêneca, que foi tutor e conselheiro de Nero, um poderoso imperador romano. Além disso, ele também foi um grande dramaturgo e uma das pessoas mais ricas de Roma em sua época. De acordo com o pensamento estoico, há coisas que não estão sob nosso controle e há coisas que conseguimos controlar. A verdade é que a maioria das coisas simplesmente não depende de nós, como por exemplo o clima e o rumo da economia mundial, e não há nada que possamos fazer para alterar essas coisas que estão fora de nosso controle. O que está sob nosso controle são as nossas opiniões, ações e como interpretamos o mundo ao nosso redor. Pelo pensamento estoico, devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar. Quando acreditamos que as coisas fora do nosso controle nos trarão felicidade, nos tornamos passageiros e a nossa felicidade deixa de depender de nós mesmos, o que não é correto na visão estoica. Também devemos estar cientes que o mundo ele é imprevisível, e mesmo se tudo estiver bem hoje, amanhã as coisas podem mudar. Além disso, como o nosso tempo de vida é relativamente curto e a vida acaba passando bem rápido, devemos aproveitar cada momento de nossas vidas, com uma atitude e mentalidade positiva, e não vitimista. O estoicismo valoriza a ação, os atos que realizamos, e não as palavras, aquilo que simplesmente falamos. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Isso é muito importante para darmos continuidade ao trabalho aqui no YouTube e ajuda muito o nosso canal. Outros importantes conceitos do estoicismo são: fazer o bem sem esperar nada em troca. É da natureza humana fazer o bem aos outros,
independente disso ser valorizado ou não. E a verdadeira beleza está no caráter. O verdadeiro valor de uma pessoa está em seu núcleo, seu caráter ou personalidade, não importando se aquela pessoa é bonita ou feia, jovem ou idosa, rica ou pobre. A personalidade ideal que nós devemos perseguir é o sábio estoico. E isso não para colocarmos uma pessoa como melhor que a outra, mas sim para agirmos de forma racional e para maximizar o nosso bem-estar e o bem-estar de todos. Pensar no que o sábio estoico faria é uma grande ajuda no dia a dia. Você pode até mesmo modificar a pergunta dependendo da situação em que você se encontra. Por exemplo, o que um marido perfeito faria nessa situação? O que o amigo perfeito faria? O que o funcionário perfeito faria? Muita gente acaba acreditando que a prática do estoicismo leva as pessoas a não sentirem emoções, o que não é verdade. O que o estoicismo prega é que não devemos deixar-nos levar por crenças e paixões doentias de desejo, dor, medo ou prazer, pois essas são infundadas e irracionais. É natural sentir essas emoções, mas o estoico busca raciocinar e agir racionalmente, mesmo com a existência desses sentimentos. Então você deve usar a razão para agir, e não os sentimentos. O estoico, portanto, não é um homem de pedra sem sentimentos. Ele tem emoções e sentimentos, mas não é escravo deles. Para finalizar, vou tentar resumir as principais características do estoicismo. Agir de acordo com a razão e não com a emoção. Se concentrar no que você controla e não se preocupar com o que você não pode controlar. Aceitar o destino sem reclamações e tentar fazer o melhor possível. Agradecer o que você tem e não ficar se queixando do que você não tem. Agir de forma prudente e assumir responsabilidade sobre os seus atos. Viver em harmonia consigo mesmo, com a humanidade e com a própria natureza. Ser educado, generoso e saber perdoar os outros. Ser calmo e não apegado a bens materiais. Ter sabedoria prática, ser justo, confiante, corajoso e disciplinado. O estoicismo pode nos ajudar a nos guiar nesse mundo cheio de distrações, nos ajudando a encontrar a paz a partir do nosso próprio interior.